Seja muito bem-vinda ao Mulher de Verdade, um podcast para mulheres cristãs, amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna. Estamos aqui diante de uma mesa posta intencionalmente para que todos se sintam em um ambiente acolhedor, em um ambiente mais intimista, porque nós acreditamos na importância de termos amigas e familiares reunidos diante de uma mesa posta. Nosso desejo com esse espaço é que possamos sentar à mesa para conversar com as nossas amigas e que você na sua casa também possa sentar à mesa, levar as suas amigas para estudar e compartilhar mais da palavra de Deus. A gente acredita que o espaço da mesa é importante para a gente compartilhar histórias, para a gente rir junto, para a gente chorar junto, para a gente dividir aquilo que o Senhor tem dado e feito, né, nas nossas vidas. E é com muita alegria que nós queremos compartilhar com vocês agora, com o coração quentinho, este novo projeto que se inicia então aqui na IPP TV, que é esse podcast Mulher de Verdade, e ele foi feito especialmente para vocês, mulheres, para as nossas amigas meninas. Então, toda semana, segunda-feira, às 7 horas, a gente tem um encontro marcado aqui. Então, você já separa a sua xícara, você já esquenta a sua água, põe para ferver. Não sei se você gosta de chá, se você gosta de café, mas se prepara para tomar um chá com a gente. E se você quiser mais informações sobre o nosso projeto, você precisa seguir a gente no Instagram. Pega o celular agora e segue lá. Se você não sabe, nós temos um perfil no Instagram que é Design Divino IPP. Design Divino IPP. Se você não seguir, a gente não vai continuar esse podcast. É brincadeira, a gente vai continuar mesmo assim. Mas a gente gostaria que vocês acompanhassem a gente lá para vocês terem mais informações e para vocês dizerem para a gente também, né, Bru? O que vocês gostariam de ouvir, de aprender, para a gente construir esse espaço juntas. E hoje nós temos aqui duas convidadas muito especiais que são membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fazem parte do Ministério Design Divino, que é este discipulado para mulheres, e estão aqui para compartilhar com a gente experiências, e eu creio que será um momento muito precioso. Nós temos aqui a Gisele e a Leandra. Sejam bem-vindas, viu? Oi. Muito obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. É muito bom ter vocês aqui. E para a gente começar, a gente vai estabelecer uma tradição aqui no nosso podcast, né? A gente vai fazer uma pergunta para todos os convidados e vocês vão ser as primeiras a responder. Então, a gente gostaria de perguntar, não sei quem vai querer responder primeiro, mas quem é Jesus para vocês? Pode ir, Gi. Muito obrigada. As mais velhas primeiro, né? Não, As mais experientes. A data mais antiga da certidão. Mas Jesus, para mim, é o meu salvador, né? Jesus é meu amigo, Jesus é meu conselheiro, meu defensor, meu advogado. Jesus é o Deus conosco, né? Jesus é aquele que me ensina a viver, né? Tudo para mim. E você, Leandra? pra mim, Jesus é minha fortaleza, é meu melhor amigo. Jesus é tudo. Não tem como falar assim palavras. Jesus é o dicionário inteiro. E como é o primeiro, a gente não vai escapar. Para você, Bru. Bom, para mim, Jesus é meu único e suficiente Salvador. Jesus é o meu Senhor. Ele é o meu maior exemplo. Exemplo de amor, de cuidado, de bondade, de humildade. Ele é realmente a razão da minha vida. Ele é o único caminho, é a verdade. Ele é a vida. Amém. E é por causa dele que nós estamos aqui, né? Eu fico sempre pensando, se Cristo não tivesse alcançado cada uma de nós, a gente não estaria sentado aqui hoje. Então eu fico pensando que Jesus, ele é a razão da gente estar andando para um lado e de repente a gente muda de direção e a gente entende que a gente estava andando para o lado errado. Ele veio para transformar mesmo as nossas vidas, né? Então vocês foram falando muitas coisas e eu fico pensando, é Salvador, é Senhor, ele é Rei. E se você que está assistindo a gente ainda não conhece a Jesus, está na hora de você conhecê-lo. E eu espero que você possa conhecer um pouco mais dele com as nossas conversas. E se você já conhece, é importante a gente compartilhar com outras pessoas a respeito dele, porque ele é a melhor coisa que aconteceu nas nossas vidas. Eu lembro da minha vida sem Cristo e da minha vida depois, né, com Cristo. E como é maravilhoso ter Jesus. Não são só coisas fáceis, mas é maravilhoso ter Jesus na nossa vida. Então,
Se você não conhece, conheça. Se você conhece, compartilhe, porque é muito importante. Amém. E hoje nós vamos falar bastante sobre a mulher de verdade, o porquê deste projeto, quais são as nossas expectativas com esse trabalho, com esse novo trabalho. E Carol, se você puder começar já explicando pra gente o porquê deste nome Mulher de Verdade, de onde surgiu, né, a ideia deste trabalho para mulheres. A gente tem um discipulado para mulheres aqui na igreja, né? E conforme a gente vai estudando a Bíblia com as mulheres, a gente vai pensando nas questões que elas trazem, nos problemas que elas colocam. E a gente tem visto que o que é ser mulher é uma pergunta que a gente não sabe mais responder hoje em dia. E aguardem, talvez a gente responda isso aqui, não sei, quem sabe. Não hoje, mas quem sabe. E nasce disso, da gente ajudar as mulheres a entenderem o que é ser mulher, mas o que é ser mulher à luz das escrituras. Então a gente brinca com mulher de verdade, porque hoje em dia questionam até se a mulher existe. Hoje em dia as pessoas já comentam, né? Será que existe a mulher? Será que não existe? Será que é uma construção, uma invenção? Então a gente quis usar esse nome para as pessoas entenderem que existe mulher e existe uma mulher de verdade, que ama a verdade. Então a gente queria fazer uma brincadeira com isso também, né? Que a gente ama a palavra do Senhor, a gente quer conhecer a palavra do Senhor. E aí o nosso logo lindo e maravilhoso que foi pensado e foi feito, ele expressa um pouquinho do que a gente quer para o podcast. Então se vocês olharem aqui, né? No meio tem um M, que vira um V, que é do Mulher de Verdade. E a Mulher de Verdade, ela tem um coração transformado. Então a gente quis colocar um coração ali no meio do logo para entender que a transformação vai começar no nosso coração. Então, conforme a gente for entendendo a verdade vai nos transformando. E essas ondas sonoras que saem é porque a gente entende que quando Cristo transforma a nossa vida, a gente precisa gerar um movimento e impactando todas as pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente pensou nessa questão do Mulher de Verdade nesse logo por isso, para a gente entender que é um movimento de mulheres que estão sendo transformadas com as verdades do Evangelho. Que lindo, né? Tudo tem um propósito. E meninas, gostaria de entender agora com vocês, assim, o que vocês vivenciaram? Então, a Carol falou que a gente tem um trabalho, né, este discipulado para mulheres. O que vocês vivenciaram neste discipulado que marcou profundamente a vida de vocês? Então a Leandra já olhou para mim, né? Já entendi a dinâmica aqui. Sempre começa por você, Gi. Então, o que a gente tem visto, e eu também, primeiramente, vou falar o que impactou a minha vida, né? A gente começa a viver, muitas vezes, pautado naquilo que a gente escuta. A gente olha modelos e a gente quer, né, ser aquela mulher perfeita, linda, maravilhosa, mas de onde que a gente está buscando a referência para a nossa vida, né? E muito tempo eu busquei a referência errada, né? Eu assistia muita televisão, muita coisa, então você acaba sendo marcada por coisas que não vêm da palavra de Deus. E você começa a perceber que aquilo não te satisfaz, né? Falei, eu não quero ser essa mulher. Aí eu comecei a ficar exausta, né? De esse conceito desgastado de mulher que a gente escuta. E quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a ver que Jesus, ele se importava com as mulheres, né? Então Jesus tem muito para ensinar como uma mulher tem que ser. E é a partir desse momento que a gente começou a fazer esse discipulado, a primeira vez que eu fiz, para mim realmente foi um divisor de águas, né? Eu comecei a ver que muitas vezes eu cria na Bíblia, mas eu não conseguia entender como aquela verdade poderia transformar a minha vida, como aquela teologia podia ser prática. Eu sempre gostei muito de teologia, né? E a questão da teologia, ela tem que ser vivenciada, né? A Bíblia fala muito da gente não ter um conhecimento vazio, né? De uma sabedoria humana, né, que nos afasta de Deus, mas a sabedoria verdadeira, ela nos aproxima de Deus, né? Então, o meu desejo de ser essa mulher de verdade começou a partir do momento que você tem esse contato com a Escritura, né? Falou assim, olha, eu acho que eu estou vivendo uma coisa que não é bem essa que Deus quer para mim. E aí Deus vai realmente transformando a nossa vida, né, Leandra? Com certeza. Eu sou igual a Gi também, tava meio sem referência, né? Eu nasci no berço cristão. Mas mesmo assim, eu não me enxergava, eu não sabia por onde começava. Eu via e falava, vou tentar copiar. Mas não é a mesma coisa. Quando eu tive realmente o contato com a escritura ali pura, eu falei, nossa, passei tanto tempo ali batendo cabeça mesmo, sem uma direção. E quando o Senhor nos mostra a direção, quando eu conheci o discipulado aqui na IPP, eu pude ver, meu Deus,
Quanta coisa foi passada, porque eu não aprendi isso antes, né? Então, por isso que a gente fala que a gente divulga para mulheres de várias idades por conta disso. Porque para conhecer o Senhor, para saber quem é você no Senhor, pode ser qualquer tempo, qualquer hora, qualquer dia, qualquer idade. E a principal mudança foi em mim. E foi uma mudança visível. Foi uma transformação interna, externa. Quando Deus muda, quando Deus entra, tudo muda, né? Tudo muda. O Senhor tira os móveis do lugar, o Senhor tira tudo e faz tudo novo de novo. É importante, né, a gente se colocar nas mãos do Senhor, ouvir a voz dele através das Escrituras. Eu fico pensando que, para mim, né, já tinha estudado muito a Bíblia, mas é um pouco do que a Gi falou. Às vezes ela está muito na cabeça, né, aquilo que a gente conhece do Senhor. Então, eu tenho muito conhecimento, mas aquele conhecimento não transforma a minha vida. Então, eu sei muitos versículos de cor, eu já li vários livros, você tem muitas referências, mas aquilo precisa fazer sentido, você precisa saber como aplicar aquilo. E, para mim, participar desse estudo, eu acho que foi isso. Foi tirar tudo que eu sabia da cabeça e colocar essas coisas no coração. Foi um momento de confrontação. Ah, você crê nisso. Por que você não vive isso que você crê? Porque muitas vezes a gente acha, né? Eu tô aqui na igreja, já conheço, já fiz. E isso não transforma a nossa vida. Só transforma a nossa forma de... Não é nem de pensar. Porque se transformasse a nossa forma de pensar, a palavra fala, né? Que quando a gente muda o nosso pensamento, a gente vai mudando a nossa direção. Eu acho que só enche a nossa cabeça de informação. Então, muitas vezes a gente está aqui na igreja enchendo a cabeça de informação, de conhecimento, enchendo, mas isso não muda o nosso casamento, isso não faz a gente filhos melhores, não faz a gente melhor no nosso trabalho, e não é melhor porque nós somos pessoas boazinhas, mas não faz a gente mais parecido com Jesus, né? Eu não sei se a Gisele sabe, mas foi através dela que eu conheci esse discipulado. É mesmo. Eu do também. design. Eu Aleluia! Senhor! Olha como Deus trabalha. E para mim foi um momento muito especial, porque eu cheguei na igreja um pouco antes da pandemia. E aí, como são muitas pessoas, né, muitos membros, às vezes a gente sente uma dificuldade até de fazer novas amizades, de se sentir acolhida. E aí eu fui, né, era virtual naquela época, fui fazendo lembro. cursos, Aham. e a EBD, conheci a Gisele, minha professora da EBD, depois a gente fez... Também foi a minha. Também foi a minha. Ai, olha a misericórdia do Senhor. Depois fiz um discipulado, Gisele, de casais com Eu você e lembro seu daquele marido, você discipulado lembra? gostoso, Foi né? tão Na pandemia a gostoso. gente fazia sempre, né? E foi ali que você comentou sobre o design. E para mim teve esse momento também especial de estar em comunhão, de conhecer outras pessoas, outras mulheres aqui da igreja, mulheres passando muitas vezes por experiências que a gente, né, que naquele momento eu também estava passando. E o mais lindo é que muitas vezes você procura um curso, um discipulado para resolver algumas questões e você começa a entender que, na verdade, você precisa se aprofundar em Jesus, né? Você precisa se conhecer ali, se identificar através da palavra, através daquilo que Deus revelou para você. Então, o discipulado, para mim, trouxe esse despertar de que, mais importante do que resolver algumas questões minhas naquele momento, eu precisava conhecer mais de Jesus. Conviver com outras mulheres, conhecer outras experiências, testemunhos lindos do que Jesus tem feito na vida de cada uma. Então, isso é muito interessante. A gente começa a conversar com as mulheres. Jesus tem feito tanta coisa e a gente não sabe, não imagina. Então, para mim, esse estudo também foi um divisor de águas. Ai, graças a Deus. E você viu, né, Gisele? Você influenciando várias Olha gerações. só as ondas, a misericórdia do Você Senhor. viu? Só as né? As ondas. ondas, as ondas. Mas essa é a importância, né, da gente falar uma pra outra. Que eu conheci através de você, né? Eu fazia Ciência da Fé. Ah, graças a Deus. Eu fazia Ciência da Fé 2. Aí eu lembro que você falou, tem um design divino. Eu falei, falei pro meu marido, eu falei, Vi, que é design divino? Não faz sentido. O que será? Ele falou, deve ser alguma coisa de design mesmo. Design. Eu falei, nossa. Quando eu conheci, eu falei, Senhor, nada do que eu tinha pensado, né? E eu falei pras meninas, toda vez que eu abria minha Bíblia, o papel que você me deu caía. Ah, olha só. Toda vez que caía, eu falei, tem alguma coisa nesse design. Deus estava preparando. Sim. Deus mexendo no papel aí, né? Não é? Muito importante. E a Gisele pega a gente, viu? Ela fala assim, tem um discipulado lá pra você fazer de mulheres. Eu falei, não vou fazer isso não, deve ser só pra mulher casada, deve ser chato.
gosto. Eu não quero nem saber disso. É esse o pensamento, né? Pois é, mas não tem jeito, né, Carol? Você já viu que com a gente, com a minha família, você não escapa, né? Ela falou. Pior que é verdade. Eu e o Fernando, a gente não deixa a Carol longe, né? Ela é a nossa filha do coração. Quase dava para ser minha filha. Eu acho que dava, né, Carol? Acho que dava. Melhor não fazer Se vocês as contas. quiserem me adotar, eu aceito. É, tá lá. O Mãe testamento tá ouvindo aberto. isso. Aí ela compartilha, eu compartilho ela com as pessoas. É, porque nós nascemos no mesmo dia, né? Eu É e a sua mãe. verdade. Então a gente tem algo em comum, É né? verdade. Mas é isso, Deus fazendo tantas coisas, né? E é tão interessante a gente ver isso, tão gratificante a gente saber que Deus usa a nossa vida, né? E eu estava conversando com a Carol, a gente sempre conversa bastante, né? E muitas coisas, eu acho que a frase que tem ficado muito para mim é isso: eis-me aqui, né? Se Deus usa aquele que não é nada, né? Pode usar a minha vida, né? Usou até uma mula, então quem sou eu, né? O Senhor pode me usar, e graças a Deus. E a gente vê que Deus tem realmente feito diferença no nosso meio, né? Então, quando você falou também a questão de Jesus, né? Perguntar quem é Jesus, uma coisa que Jesus é na minha vida é o brilho nos meus olhos, né? As pessoas muitas vezes elas olham e falam assim: você tem aquele brilho, é Jesus. Elas não sabem, né? A gente tem que mostrar para ela o que você tem de diferente. É Jesus, né? É Jesus que faz toda a diferença, né? Então, a gente está aqui por causa dele, né? E eu acho interessante que é por pequenas coisas. Você vê que um convite que você faz para uma pessoa pode fazer toda a diferença na vida dela. E às vezes a gente não faz um convite. É verdade. Você pode, olha, você podia fazer isso é muito importante para sua vida. Então, às vezes é simples, né? Para a gente ser usado por Deus, a gente não precisa fazer coisas grandiosas, porque as pessoas acham que elas precisam estar extremamente preparadas. É só a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem falado, né? Colocado. E aí eu queria saber, assim, quais são as maiores dificuldades que vocês têm visto nos grupos, com as mulheres, as demandas, assim, né? O que vocês... De novo eu, Leandro. Eu já falei que eu não vou nem olhar pra você. Ai, Você já ai, pode vamos ir, lá. viu? Então, acho que dificuldades são as dificuldades do dia a dia. Eu lembro quando eu fiz um curso de aconselhamento, era a Helenivação que estava ministrando aquele curso, e uma das coisas que ficou muito claro, né? O problema não é o problema. Às vezes as pessoas chegam com problemas enormes na sua vida, no seu casamento, só que o problema verdadeiro que nós temos é a falta de conhecimento e de intimidade com o Senhor. Então, desse problema central derivam todos os outros, né? Então a gente tem percebido que as pessoas não conhecem a palavra. Elas não conhecem porque a palavra tem tudo o que você precisa. A Bíblia diz que a gente tem tudo à nossa disposição, né? Para que a gente seja santo e irrepreensível. A gente já foi abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Então, ali tem tudo. Mas é que muitas vezes a gente não acessa e a gente não crê. Então, o que eu vejo muitas vezes é isso. Quando a gente não conhece a palavra no sentido de não vivenciar e não praticar essa palavra, a gente começa a ter muitos problemas. E quando a gente vai à fonte, é como se a gente estivesse indo no médico, né? Eu uso sempre isso da área de saúde, a gente sempre volta, né, para a área de saúde. E é isso, você tem um problema, você vai no médico especialista. Por que você procura tantas outras pessoas e não procura o seu criador, né? Que ele sabe de você. Por que você procura a sua amiga, que muitas vezes ela não tem o melhor conselho para você? Por que você procura, às vezes, sua mãe, seu pai, seu vizinho, o seu remédio, um remédio que você está tomando? Muitas vezes a gente esquece que a Bíblia, ela tem tudo que a gente precisa e a gente precisa crer. E o que a gente tem falado com as mulheres é isso. A gente ensina a palavra e o Espírito Santo opera, né? E não é só a palavra, é o poder de Deus, né? E aí a gente vê, como o Alexandre Sacha diz, né? Que ele senta numa cadeira e começa a assistir de camarote o que o Espírito Santo tem feito. E, particularmente, nesse semestre, foi isso que aconteceu. Sabe, eu olhava assim, eu falei, gente, eu não fiz nada, o que essas mulheres estão sendo tão quebrantadas? Como elas estão sendo transformadas? Né? Não sou eu, claro que não sou eu, né? Então, é o Espírito Santo. Então, o que a gente tem que mostrar é esse caminho. Olha, Jesus é o caminho. Caminho para quê? Para onde? Né? Então, você tem que mostrar que existe uma vida em abundância quando a gente procura, né, beber da água pura da fonte, né? E é isso que a gente tem feito, é isso que a gente tem visto, né? Que os problemas que as mulheres enfrentam são problemas que o Senhor já sabe e Ele conhece. Então, a gente não tem como resolver, né? Mas a gente tem como mostrar o caminho para elas, né? E o caminho é justamente esse, Gi, porque as mulheres não sabem para onde ir. As pessoas leem a Bíblia por ler, é só mais um livro. As pessoas têm que aprender a se aprofundar, e esse é o problema das mulheres, porque
nós temos hoje em dia tanta facilidade no celular, é muito mais fácil, né? Então, eu acho que é isso. Nosso discipulado é essa questão, é fazer o devocional. É o que diferencia. Para mim, foi isso, né? Para mim, diferenciou. E eu acho que o problema principal é isso. É que as mulheres não têm referências da Bíblia, não têm referências aonde pedir ajuda. Eu conhecia a Bíblia a vida toda, mas eu nunca consegui me aprofundar na Bíblia. Era, assim, eu lia, eu sabia que ali era um manual de instruções, mas eu não sabia aonde começava a instrução. Entendeu? Então, por isso, eu acho que a maior dificuldade também, nós tivemos bastante nesse semestre, bastante mulheres, assim, elas estavam bem tristes, cansadas com o dia a dia, principalmente que o nosso discipulado é na sexta-feira, 8 horas, é um horário, assim, tá todo mundo cansado, né? Amanhã é sábado. Então, assim, é justamente isso, as mulheres já estavam cansadas, elas leram a semana toda, entendeu? Então, assim, era justamente isso, era trazer as mulheres ali naquele momento, vamos conversar sobre Deus, a gente não vai debater nada o que está escrito aqui, a gente só quer conversar, a gente vai conversar o que o Senhor falou com você aqui. E essa é a importância, eu acho, de conversar. É o que o podcast tem trazido aqui, né? A conversa, que é a coisa mais gostosa, assim, a gente sentar para comer, para as mulheres que são... nós somos online, as mulheres presenciais podem falar melhor disso, né? O ruim de ser online é isso, né? Mas o bom de ser online é que a gente acaba conhecendo outras mulheres de outras cidades, até de outros países, né? E eu acho que é esse o problema principal. A Gi falou tudo. É a palavra. É a palavra, não é? É essa dificuldade. Mas eu acho que não é só nas mulheres, não, viu? Todos os crentes, todo lugar, né? Você percebe isso. Eu nasci no berço cristão e não consegui ler a Bíblia toda. Você vê que era falta justamente disso. Ah, mas eu não sei por onde começar. Eu vou ler na igreja mesmo, na EBD, tá bom. É justamente isso mesmo, uma falta de conhecer a Deus. A gente conhece por cima. Né? Mas ir profundo, que a gente tem medo das mudanças que o Senhor faz na gente, viu? Tem também, né? Porque a gente não sabe o que vem. Sim. E aí, vocês falando disso, eu lembrei que eu fui numa conferência esse ano e uma das preletoras, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela perguntou assim, a Bíblia que você está lendo está em qual idioma? No seu. Por que você não compreende? Tá no seu idioma, claro que a gente precisa do Espírito Santo para nos iluminar, mas ela disse, a sua obrigação é ler. E pedir para o Espírito Santo te iluminar. Você não vai entender sem o Espírito Santo. Mas se você não ler, você também não vai compreender. Sim. Então ela falou, todos os dias faça esse compromisso. Chega em casa ou antes de que você começar a sua rotina, abre a Bíblia e fala, Espírito Santo, ilumina minha mente. E começa a ler. Ela falou, por que você tem dificuldade? Você não sabe português? Se você não sabe, então é bom você ir procurar conhecer a língua. Mas se você sabe, você não tem desculpa, porque está no seu idioma. E a gente coloca muitas barreiras, né, muitos empecilhos para conhecer a palavra quando ela está no português. E você falou isso, eu lembrei de um livro que eu li, o livro até não tem mais em edição, eu até dei para você, né, Um Alimento da Fé. Esse livro, ele fala, né, que muitas vezes você tem que começar a ler. Mas, eu não sei por onde. Começa, por algum lugar. Abre, nem que seja aquela maneira que a gente fala que não deveria ser, mas você abriu ali e pode começar. E uma das coisas que o livro diz é o seguinte, você comece a ler. Tem muita coisa que você não vai entender, mas não desista, porque de repente, quando você estiver lendo mais lá na frente, aquilo que você não entendeu vai começar a fazer sentido para você. Então, não desista de ler. A gente tem que ler tanto livro na faculdade, né? Para passar no vestibular, aqueles livros horríveis que a gente tinha que ler, os negócios difíceis, os negócios complicados. E a gente teve que ler, e a gente leu porque a gente tinha realmente um objetivo final. Sim. E muitas vezes a gente não faz isso com a palavra de Deus, né? A gente quer, assim, eu quero... Eu lembro que eu era criança, e eu peguei a Bíblia e eu falei assim... Eu era muito pequena, aí eu peguei a Bíblia e falei assim, eu quero achar um versículo. Aí eu ficava lendo e falei assim, mas eu não estou achando versículo. Porque para mim versículo era aquele que a gente sabia de cor. E eu falava, onde que tem versículo aqui? E aí eu começava a ler e até achar um versículo, né? E eu lia um monte de versículo para achar um daqueles que eu já conhecia, né? E isso foi muito importante para mim. A questão de você ler. Você tem que começar a ler, né? E aquilo vai entrando no seu coração e Deus vai trabalhando, né? E o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que você leu e vai aplicar esse conhecimento na sua vida, né? Mas a gente tem que começar a ler. E eu vejo muitas mulheres, até do meu grupo, falando, né, que elas vieram de outras denominações, outras que não conheciam a Bíblia ainda, e uma questão, elas não sabem como ler a Bíblia. Eu falei, mas se você ganhar um livro de presente, você vai perguntar para a pessoa como é que você vai começar a ler aquele livro?
Você nunca fez essa pergunta, né? Sim, porque você começa do princípio. Então, Sim. comece. A gente tem mania de achar que a Bíblia vai ser um livro assim, né? Que um livro misterioso, que vai sair coisas ali, né? Gente, não, você começa do começo, né? E vai lendo, né? E vai buscando, e Deus vai falando no seu coração, né? Então, vai lendo. Eu não entendi nada. Tá bom, ora e tal, leia no dia seguinte também, né? Tudo você precisa ter perseverança e Deus vai usar, né, a palavra dele para fazer sentido na sua vida. É interessante até, Carol sabe muito bem, passo por isso. Você não tá sozinha, mulher. Também tenho dificuldade de devocional. Porque não tá no nosso dia a dia, né? Então, por conta disso mesmo, porque a gente não. A gente, por onde vai começar? E se eu não entender, o que eu vou fazer? Procura mulheres que ensinem. Mas o importante é Justamente. começar, Não né? é importante Começa a ler, vai. Eu sei que vai ter livro, assim, quando você começa a ler em Gênesis, né? Aí eu já fiz muito isso, né? De começar a ler em Gênesis, Êxodo, aí vai chegando. Quando chega Levítico, é difícil. Ai, eu Números, amo. A gente quer Juízes. pular. Amo. Ah, não. Mas depois que você começa a ler, e eu lembro que eu fiz uma vez um curso lá no Palavra da Vida, onde a nossa querida Carol se formou, que era até o Paulo França que dava, né, um saudoso Paulo França, e ele fez um panorama bíblico, e aquilo ali me tirou esse estigma, né, de achar que aquele livro era difícil, e ele começou a colocar o sentido do livro, por que aquele livro foi escrito, e a aplicação de cada livro, e por que ele estava ali na Bíblia. Então, isso faz todo sentido. Então, se você acha que é difícil, procure isso, procura lá, joga lá no Google, panorama bíblico, né? Então, o professor vai dar aquela passada geral e você vai ter uma noção do contexto, do porquê que aquele livro foi escrito, quem escreveu, por que está ali. Isso vai te tornar uma leitura mais interessante, né? E você vai aprendendo. Mas tem que começar, né? É igual dieta, né? Fica sempre para segunda-feira, mas comece. Não tem problema nenhum a dieta começar na quinta-feira, né? Outro ano e você não fez, né? E se desanimar, começa de novo. Vai. Eu acho que isso é o mais importante, que às vezes a gente começa e falha, não vou ler mais, que não estou engajado no projeto. A gente vai ter que ir recomeçando até que uma hora a coisa vai engatando. Tem amigas que te enchem o saco. E cobrem E cobrem. você. Ela me cobra. Lia, você fez o devocional? Ai, meu Deus. O que eu vou responder, Senhor? É justamente isso o bom de ter amigas, né? Ter amigas assim na igreja, eu falo, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter amigas na igreja. Graças a Deus por isso. E esse discipulado, ele é tão interessante que tem mulheres que fazem o discipulado 3, 4 vezes, né? Justamente para entender, para esclarecer, para digerir. Eu fui assim, eu fiz um monte de vezes antes de me aventurar. Mas não me deu essa chance. Eu gostaria de deixar Já bem é claro, teóloga bem claro, formada, não minha me deu filha. essa chance. Você já tem conhecimento, a Aí coloca no vontade. fogo, né? Não, é que a gente conhece, né, a peça, então a gente sabe, né? É igual irmã mesmo, eu falo de irmã. Agora não vou falar de filha, não, porque eu fico me sentindo muito velha. Mas uma irmã a gente fala mesmo, minha filha anda, né? O meu marido chama muito de minha filha, né? Ele fica assim, ô minha filha. Ele não te dá chance de pensar. Se vocês reclamam de mim, que eu arrumo serviço para as pessoas, olha Ele lá, às vezes eu até falo, pega menos pesado com ela, tadinha. Eu só queria ajudar na comunicação, olha onde eu tô. Carol, essa é coisa sua. Não. É sempre coisa do Senhor. É o Senhor que É. coloca as pessoas no nosso caminho. Eu estava até falando para a Leandra, né, que ano passado a Elaine me ajudava com muitas questões administrativas do design. E chegou no final do ano, ela falou, olha, eu preciso fazer uma escolha, porque eu conversei com meu marido, a gente vai assumir uma responsabilidade na igreja, e ou eu vou poder te ajudar com o administrativo, ou eu vou pegar uma turma, o que você prefere? Eu falei para ela que se assuma uma turma, que as mulheres precisam ouvir de Jesus. O administrativo, alguém vai resolver. E aí a gente começou a orar, ela, como você vai fazer? Eu falei, Elaine, relaxa que Deus vai prover. E aí ele mandou a Leandra. Nossa, Vizinha dela, hein? E ele mandou a Leandra pra gente. Então, eu acho que é isso também, né? A gente vai orando, Deus vai trazendo os projetos e ele vai trazendo as pessoas. Que às vezes a gente fica com medo, né? Eu preciso começar, como que eu vou fazer? Gente, sabe essa mesa maravilhosa que vocês estão vendo aqui? Foi a Bruna que fez. Que Com linda. muito Linda, amor. Bru.
A gente aprende, né, a dizer sim, Senhor. Sim. Não importam as circunstâncias. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me Eu acho que é a aqui. frase que eu mais tenho orado. Eis-me aqui, Senhor. Eu não sei como é que eu vou fazer isso, não. Eu não tenho nem capacitação para isso, mas eu sei que é o Senhor que capacita. E a gente voltando lá para a Bíblia, né? Quando Deus queria que construísse o templo, ele instruiu e capacitou as pessoas para trabalharem com artes, para trabalharem, né, no ouro, nos tecidos, em todos os objetos do templo. Então Deus, ele capacita, né? Deus usou Sansão, né? Ele capacitou com força, né? Deus usou Davi. Davi começou, né, tão simples, um pastorzinho de ovelha que ninguém dava nada por ele, né? E de repente ele estava lá tocando, e quando ele tocava, né, o espírito maligno saía de Saul, né? Olha que coisa interessante, tocando um instrumento. Olha quantas coisas a gente pode usar, e Deus pode usar a nossa vida nas pequenas coisas, né? Porque é o Senhor que está fazendo, né? E Ele só quer um coração disposto. Então a gente só precisa falar: eis-me aqui, Senhor. O resto o Senhor faz, o que o Senhor quiser fazer. Eu É por disse sua sim, conta. Senhor, e olha só, a Carol me jogou. Eu não, gente. Foi o Senhor. Eu não. Mas a Carol, eu falei pra Carol que essa questão, quando ela veio falar comigo, foi uma experiência pra mim. Porque eu tava num momento assim, Senhor, eu quero servir em alguma coisa, mas eu não sei aonde. O Senhor tem que falar, e eu não sei. E aí, quando a Carol falou levemente. A Carol nem falou. Sabe o que ela falou? Assim, você pode me ajudar? É o jeitinho dela, né? Na verdade, eu falei Sugeriu. assim: a gente vai ter um café da manhã, do treinamento. Eu lembro desse E aí você dia. podia organizar, só que, gente, não, agora eu tenho que falar, honra quem honra. A minha expectativa era, ela ia fazer a lista com as mulheres, ia chegar lá no dia, pôr as coisas em cima da mesa. Ela trouxe toalha, ela trouxe talheres, manteiga, açúcar. Bala. Ela trouxe, ela chegou com uma sacola, eu falei, tá contratada. E pior que foi assim mesmo. Eu subi a escada e eu bati de cara com ela. Eu, Carol, bom dia, não sei o que. Ela, tá contratada. Eu, pra quê? Eu não... Nossa, mas ela não fez assim o que eu pensava ir além. Ela foi muito além do que eu estava imaginando. E eu acho que ser cristão, né, e fazer parte daquilo que Deus está fazendo é legal por isso. Porque às vezes o Senhor coloca no seu coração, olha, aquela pessoa, e você conversa com aquela pessoa e ela faz o que você precisa e mais, às vezes, do que você precisa. Então eu acho muito legal. E a Gisele falou desses exemplos, eu lembrei que ela falou uma coisa importante. A gente tem um versículo, gente. A gente tem um versículo no nosso podcast. Ele está aqui nesse quadrinho maravilhoso que a gente vai usar todas, vai ficar aqui, faz parte do nosso cenário. É Lucas 1:38, que diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E por que que a gente escolheu esse texto? Porque a gente pensa que Maria, ela era muito jovem quando o anjo apareceu para ela, e a postura dela pode ensinar muito para a gente, tem muito a ver com o que a gente estava trazendo aqui, né? Quando o anjo chega para falar com ela não responde como a Carol responderia. Se o anjo falasse assim, Carol, você vai ser a mãe do Salvador, eu ia falar, mas peraí, que dia, que horas, Tá na que porta roupa que eu tenho errada. que vestir, Cheio de aonde que vai ser, eu ia querer saber o detalhe do detalhe do detalhe. E a Bíblia diz que não foi assim que ela respondeu. Ela pergunta para ele, como que isso vai acontecer? E ela espera o anjo responder, e o anjo diz para ela, o Espírito Santo vai descer sobre você. E você vai dar a luz, ele dá todas as instruções. E aí, qual que é a resposta dela? Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim. E eu escutei a Nancy falar uma vez sobre esse texto, e ela disse assim, Deus não está chamando nenhuma de nós para ser a mãe do Salvador, mas Ele está nos chamando para que pessoas conheçam Jesus, para que Jesus possa nascer no coração de alguém. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa responder como Maria. Eu estou à sua disposição, Senhor, que se cumpra em mim aquilo que o Senhor quer fazer. E por isso que a gente escolheu, porque é isso que a gente quer compartilhar aqui. A gente quer compartilhar histórias de mulheres que disseram, sim, Senhor Deus. E elas têm, no dia a dia, cumprido isso com fidelidade, da maneira que o Senhor tem orientado, né, elas a fazerem. Então, a gente escolheu justamente por isso, para a gente ter um modelo, um norte. Não a Carol, nem a Maria, mas alguém que entende, né, aquilo que o Senhor pede para a gente fazer. Nós cremos que a mulher de verdade, ela está sempre disposta a fazer a vontade de Deus, né? E já falando da mulher de verdade, Carol, compartilha com a gente um pouquinho o propósito, então, deste podcast Mulher de Verdade. A gente espera, com esse espaço, trazer pessoas aqui para contarem testemunhos. Alguns vão ter a ver com o discipulado que a gente faz aqui na igreja. Alguns não vão ter, mas vão ser histórias que o Senhor Jesus tem escrito
vidas que ele tem transformado. A gente vai ter alguns momentos em que a gente vai trazer pastores, pessoas para trazer alguns temas teológicos para a gente refletir. Então, se você gostaria de ouvir alguma coisa aqui, eu vou repetir o que eu falei no começo. Escreve para a gente lá no Instagram, ou escreve aqui no chat alguns temas. Se tem alguns convidados que vocês gostariam de vir por aqui, a gente vai ouvir muitas histórias. Hoje a gente não trouxe lencinho, porque a nossa expectativa era não chorar hoje, né? Não sei se não vamos até o final. Mas eu tenho certeza que vai precisar de uma caixinha de lenço aqui. Pois é. Eu apoio. Eu já tô com o meu estoque aqui. Já falei pra Gia, eu vou deixar aqui no Ah, cantinho. muito obrigada, né? Porque eu não consigo não me emocionar, né? A palavra de Deus tem transformado tanto a nossa vida, ela mexe com a nossa vida, com a nossa alma, né? Então a gente precisa. E uma vez eu conversei com a Carol, ela falou desse negócio de chorar, né? Ela falou assim, eu tô muito chorona, né? Então eu tinha acabado de ouvir uma pregação falando, né, sobre a questão da gente ter os olhos molhados diante de Deus, né? A gente tem que rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, né? A gente tem que ser quebrantado diante de Deus. E como não quebrantar e não chorar, né? O choro não é um choro vazio, né? Mas é aquelas emoções transbordando daquilo que o Senhor tem feito, né? E graças a Deus por isso a gente pode chorar, né? Mas, E a gente espera, né, Gi, que as mulheres também chorem conosco aqui. sim, Porque eu falei pra Carol, esse podcast, pra mim já foi uma bênção só quando elas me contaram. Agora, assim, as palavras que vão ocorrendo, assim, a gente fica emocionado, como o Senhor tem trabalhado, né? Assim, a forma que o Senhor tem trabalhado entre nós assim, é uma coisa magnífica, uma coisa sem, assim, a gente não consegue medir. E é isso mesmo, que esse podcast alcance essas mulheres. Que esse momento, você pare esse momento pra ouvir o que o Senhor tem a falar pra você. Às vezes até nas nossas brincadeiras, né? Nas nossas brincadeiras, as mulheres vão falar assim, olha, nossa, eu tô passando por essa situação também, né? Eu também preciso. Também preciso de alguém pra conversar, né? E que esse momento do podcast seja isso, né? Que você pare, esquente a água, tome seu chá conosco, né? E eu falei pra elas, é uma bênção estar entre mulheres, é uma bênção estar na presença do Senhor. Tem coisa melhor. Então, aproveitando, peguem essa dica, mulheres, você que é jovem, casada, solteira, mais experiente, divorciada, viúva, não importa. Não importa. Esse espaço, ele vai ter pessoas cristãs que amam o Senhor acima de todas as coisas, que amam a palavra de Deus. E nós queremos realmente que seja um incentivo para as mulheres que de repente estão desanimadas, a gente não sabe quais são as situações, né? Mulheres que estão aí, que o Senhor tem ministrado, né? Tem pedido para que comece a obra, para que diga sim, Senhor. Então, aqui é muito importante deixar claro que não importa a idade, é para todas as mulheres. E o podcast tem uma facilidade, né? Você pode ouvir lavando louça, você pode ouvir dirigindo, né? Fazendo diversas tarefas, não importa. E você consegue ouvir e ser edificado no momento de uma atividade, seja indo buscar o filho na escola, seja indo trabalhar fora, voltando do trabalho. Principalmente aqui em São Paulo tem tanto trânsito, né? Tempo do carro. Muito tempo. Então, esse projeto, ele tem esse propósito mesmo, de alcançar muitas mulheres e trazer essa facilidade de não precisar ficar assistindo, né? Apesar do vídeo ficar gravado, se você gosta de assistir, se você quiser sentar na sua mesa e ligar a nossa mesa, super bem-vinda também. para quem se sente sozinho, né? Você nunca está sozinho quando você é sim. cristão. Você tem uma família invisível, né? Visível e invisível. Pessoas que amam Jesus e que podem ser a companhia que você precisa, né? É claro que Jesus está com você, mas ele inseriu a gente num corpo, numa família, né? Porque ele sabia que a gente ia precisar uns dos outros, né? Então, é muito bom. Eu tenho escutado de mulheres falar que estão com insônia. Ué, pode ouvir. É verdade. Não é? Com Na hora. certeza. Ué, o que você está fazendo lá? Você está lutando com sono? Não luta, não. Começa a ouvir, começa a ler a Bíblia. Não tem tempo. Ai, minha vida é tão difícil, mas eu estou com insônia. Ah, um momento para você ouvir, para você ler a palavra, né? E Então, às vezes aproveite Deus esse permite tempo, né? esse tempo também para você, já que você está tão sem tempo, talvez o Senhor permita isso também para você, otimizar esse tempo e gastar na presença dele também, né? Nada é... Ainda mais tá tudo
silêncio, escuro, né? Não tem coisa melhor. Você vai entrar realmente ali na presença do Senhor. E esperamos, né, que com esse podcast, que não tem coisa melhor do que a gente participar, ser a base da Bíblia, né? Participar de algo que você fala assim, não, Senhor, vem de ti. Então, o nosso desejo é que Deus fale muito ao seu coração durante o tempo que a gente vai ter aqui. Agora, eu queria saber de vocês. Qual a expectativa de vocês com temas, convidados? Nossa, a Gi, ela nem olhou pra mim. Ai, Gi. Não, nossa expectativa tá altíssima. Eu vou responder por nós duas, que eu já tenho certeza também, não é não? Claro, muito alta, né? Eu estava conversando aqui com a Carol, ela já estava me falando dos convites que ela tem feito, né? Porque ela é uma mulher muito bem relacionada, né? Com certeza. Olha, Aí, Isso são as coisas que Deus dá, né? os contatos. então a gente quer ouvir, porque a gente quer ouvir gente como a gente, né? A gente quer ouvir pessoas que tenham uma vida que parece com a minha também, né? Eu acho que é muito importante a gente ouvir mulheres assim que estão lá na frente, né? No conhecimento bíblico, mas também mulheres de carne e osso, né? Que passam por problemas que eu passo, porque às vezes a gente escuta uma mulher assim poderosa, uma mulher assim cheia do Espírito Santo, uma mulher que conhece tanto a Bíblia, e a gente fica, nossa Senhora, eu sou tão longe dessa mulher, né? Mas as pessoas que são de Deus de verdade, elas são humildes, né? E a gente tem tanto a aprender com elas. A gente tem a aprender. Eu lembro que eu, na minha vida toda, né, eu aprendi muito com pessoas semi-analfabetas, pessoas que amavam o Senhor, pessoas cheias do Espírito Santo. E a gente tem muito que aprender se a gente estiver pronta para ouvir, né? Então Deus pode falar ao coração de cada um de vocês, né? Até comigo, quando eu estiver falando, tá vendo? Jesus fez tanta coisa, né? E é essa expectativa, que Deus use as pessoas que estiverem aqui, né? Não importa se elas são conhecidas, se elas são famosas ou não, mas são mulheres de Deus, pessoas de Deus, e é isso que a gente precisa ouvir o que Deus tem feito na vida delas, né? Quem sabe não é parecido com aquilo que eu estou passando, que eu preciso ouvir. Ah, nossa, totalmente acolhedor, né? Você fala, Senhor, ela também tá passando. Ela vai, com a palavra dela, olha, ela me encorajou, né? E assim, é justamente isso que o Senhor faz conosco, né? E esse podcast, eu tenho certeza absoluta. Quando as meninas contaram, eu falei, Senhor, era isso que nós precisávamos. A gente precisava de uma companhia. Uma companhia de alguém para bater um papo. A gente tá lavando a louça, às vezes eu falo, gente, eu tô lavando a louça, eu tô tão sozinha, né? Meu filho tá ali brincando, mas eu me sinto, falo, Senhor, falta alguma coisa, né? Agora pronto, já foi preenchido. Já foi preenchido, mas é justamente isso. As mulheres também, nos grupos, no nosso discipulado, as mulheres, quando é que começa? Quando é? Quem vai ser o convidado? Conta pra gente como é que vai ser. A gente colocou no Instagram, né, Bru? As meninas, o que vai ser? Mandando um monte de mensagem. Conta logo, eu tô ansiosa. É justamente por conta disso. As pessoas estão assim, todo mundo tá muito animado com isso. Porque é muito bom você saber que vai ser igual a Bíblia. Não vai ser nada além disso. Só a Bíblia. Não existe nada melhor do que a gente puramente ler a Bíblia e ali o Senhor opera no coração, né? E tem algo também que, embora o nosso discipulado seja focado, né, no tema de feminilidade bíblica, aqui nós vamos trazer temas além da feminilidade. Então, são temas relevantes para as mulheres, né, baseados ali, fundamentados na palavra de Deus. Então, realmente, o nosso desejo é que haja transformação no coração. Que o Senhor possa, através de testemunhos, através da palavra, então nós vamos trazer dias com temas específicos, nós vamos trazer pessoas contando seus testemunhos. Através dessas pessoas, nós cremos então na edificação, na transformação do Senhor, nós cremos que muitas vidas serão impactadas. Amém, né? também creio. Esse é o nosso desejo, né? Essa é a nossa expectativa com esse espaço. E a gente decidiu não ficar falando sobre feminilidade bíblica, porque a gente tem visto que é um tema que está sendo muito discutido no Brasil. E como ele é muito específico, ele tem uma certa limitação. Tem alguns textos ali na Bíblia que falam sobre isso, você falou sobre esses textos, o resto é um monte de gente tentando preencher lacunas e elas não vão conseguir ser preenchidas, porque o que está virando feminilidade bíblica no Brasil agora? Voltar lá nos anos 50? Você ser um bibelô, uma bonequinha de porcelana, tá lá sempre bonitinha, de aventalzinho, com aquela roupinha. Então, muitos dos perfis, né, que estão discutindo isso, eles estão voltando atrás.
quando eles deveriam estar olhando para as escrituras, né, mergulhando. Então a gente decidiu não falar sobre feminilidade bíblica em si, porque a gente tem percebido no discipulado que a deficiência não é a mulher saber quem ela é. Ela conheceu o Senhor. E quando ela conheceu o Senhor, ela vai entender quem ela é e ela vai entender o que ela precisa mudar, como ela precisa crescer. É o inverso, né? Porque às vezes a gente quer, eu quero saber quem eu sou como mulher, como mãe, eu vou ler a Bíblia para isso. Só que a Bíblia não é para isso. Ela é para eu conhecer o Senhor, e quando eu conheço o Senhor, eu olho para mim e falo, nossa, é esse o padrão? Tô muito aquém. Eu preciso buscar mais o Senhor, preciso conhecer o Senhor. Então a gente decidiu fazer isso aqui também por esse motivo, porque senão a gente ia fazer alguns episódios, falamos de feminilidade bíblica e Acabou. E até pra gente se aprofundar, né, Carol? Porque hoje a gente tem muito conteúdo na internet. Né? Se você pesquisa, hoje a gente tem muitos temas e alguns deles são superficiais. Então, o nosso desejo é que realmente a gente consiga se aprofundar na palavra para esclarecer dúvidas e para trazer conhecimento mesmo da revelação de Deus para nós. E, Carol, a gente pode ter um spoiler aqui? Você pode contar pra gente algum nome de convidado que já está confirmado ou algum tema? Uau! eu vou contar um que é inédito, que eu acho que as pessoas não iam esperar. Gente, tem um perfil no Instagram, se você não segue, são 2, e você deveria seguir, principalmente para as mulheres casadas, mas não só, porque eu tenho escutado e eu tenho sido muito edificada, porque elas vão contando experiências que elas tiveram no casamento e elas dizem, olha, se eu tivesse conhecido isso nas escrituras antes de casar, eu teria cometido menos erros. E se eu tivesse conhecido que a palavra de Deus fala sobre maternidade, sobre o meu papel, eu teria cometido menos erros. Então a gente tem esposas pela graça e mães pela graça. Se Deus quiser, elas estarão aqui com a gente. Ansiosa. A Carol vai estar aqui com a gente, minha xará, a Carol vai estar aqui diretamente da Suíça para vocês. Uau! Internacional. Você viu que Benção. chique? Então, é o único que eu vou divulgar, os outros não vou divulgar. Mas o que eu posso dizer é que teremos muitas esposas de pastores aqui. E de alguns pastores que a gente fala assim, esse cara é top. Esse cara eu curto muito, eu sigo. Você vai ter a oportunidade de ouvir um pouco do que a mulher dele vive, do que ela tem experimentado do Senhor. E eu acho muito legal elas terem aceitado vir aqui, porque às vezes a gente olha para eles, mas eles esquecem que eles têm vida, que eles têm família, que tem toda uma dinâmica, que eles passam por lutas, por muitas dificuldades. E de que fonte eles estão bebendo, do que eles estão se alimentando, quem que está caminhando com eles. Então a gente vai poder conhecer também um pouquinho, não só daquilo que elas têm ensinado para outras mulheres, mas daquilo que o Senhor tem feito na vida delas. Não vou falar mais nada. Ela falou que não queria falar mais nada, olha só. Bom, pessoal, infelizmente estamos chegando ao final da nossa conversa tão gostosa aqui com as meninas. Passa rápido, Passa muito né? rápido. E aí, para finalizar, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, uma brincadeira, onde a gente faz uma pergunta e vocês nos respondem com uma palavra, pode ser? Uma palavra. Difícil. Palavra. Puxa vida, eu Difícil. nem estudei Podia ser uma antes. frase? Então eu vou perguntar para Leandra e depois a Carol pergunta para você, pode ser, Gi? Pode ser. Então vamos lá. Li, qual é o seu livro preferido da Bíblia? Gênesis, com toda certeza. Era só uma palavra. Ganhei mais uma adepta. Uhul! Teve uma leve influência do discipulado, onde a gente... Você só vai descobrir se você fizer, hein? Boa! A propaganda é a alma do negócio. E qual o seu autor preferido? Tim Keller. Tem? Lindo mesmo, uma benção. Sim. Qual é a sua banda ou música preferida? Tua voz, com certeza, do Vineyard. Com certeza. Muito bom. É boa, né? Muito. E qual a sua comida preferida? Ai, eu adoro comida japonesa. Amo. Eu também. Esse rolê não precisa me chamar, não. Eu passo. Temos algo em comum, Li. Seu lugar preferido? Ai, minha casa. Minha casa. Não preciso nem falar nada. E qual a sua estação do ano preferida? Inverno, com toda certeza. Inverno. Inverno. Adoro Ela frio. do frio. Adoro frio, né? Estou chocada. Achei que você gostava do calor. Eu? É. Nossa, ficar suando? Não. No frio as pessoas se vestem melhor. né? Com certeza, com certeza. O lado ruim é que meu filho fica bastante doente, né? Crianças, a gente É. também fica muito doente, né? Mas
Eu adoro o frio, eu acho lindo. Amo. Agora é você, hein, Vamos Gi? lá. Tá vendo aí? Eu fui a primeira. Obrigada Revelações. por isso, né? Revelações Olha só. agora, hein? Ai. Qual é o seu livro preferido da Bíblia? Romanos, empatado com Isaías. Né? Eu acho difícil escolher entre os dois, mas Viu que eu Romanos, falei que é difícil escolher só uma palavra? Romanos eu tenho vários, eu gosto de decorar Romanos, eu acho sensacional. E Isaías está ali juntinho. Tá aí um livro que eu tenho muita dificuldade de entender. Isaías. Você pode me dar umas aulas depois, viu, Gisele? Ai, Senhor. Ah, no caso. Começaram as descobertas. Qual a sua banda ou sua música preferida? Então, de música cristã, quando eu era jovem da idade, né, mais ou menos adolescente, eu gostava muito do Petra, né, que eu gosto de rock. Chocada, o dia que eu descobri isso. eu fiquei- Então, enfim. Eu quase caí duro. Eu falei, não. Eu gosto muito de música internacional. E, atualmente, e eu tenho uma música favorita americana que eu não... como que ela chama? Mas meu marido falou que não posso falar, não. Mas depois, isso deixa para depois. Mas a brasileira, eu gosto muito do Projeto Sola, né? Eu Bom. acho Muito. muito legal. É muito bom. E eu fiquei chocada porque o marido dela toca guitarra, né? Uhum. Então eu achei que o roqueiro era ele. Ele gosta de bossa nova, não sei por que ele toca guitarra, né? Gente, Ele olha, ama a quantas bossa nova. descobertas, E aí nossa. toca guitarra, também não entendi isso, não, mas tudo bem. olha só, Eclético. muito. Agora, qual que é o seu autor preferido? Ah, isso é tão difícil, né? Se colocar assim, eu gosto muito do Tim Keller também, né? Mas eu gosto, eu gosto de assuntos tão variados, né? Eu acho difícil pegar um só autor, né? Então eu vou ficar com o Tim Keller também, né? Eu senti muito que ele foi promovido agora para a glória, né? Mas ele deixou um legado muito interessante. Muito. Muito. Eu decidi que este ano eu vou maratonar os livros do Tim Keller. É uma boa. Os que eu não tinha lido ainda, lerei, porque é muito bom. Eu comecei a ler o dele sobre oração e achei muito legal que a esposa dele, ele conta o que a esposa dele disse. Ele falou, olha, se você tivesse uma doença e o médico dissesse que para você ficar curado, para você ir remediando, né, você tomasse uma pílula por noite, você tomaria? Todo mundo tomaria, para você, né, ser curado ou para você ir retardando. Ela disse para ele, a oração faz isso. Olha só. Todos os dias você toma um pouquinho dessa pílula e isso vai transformando a sua vida. E a gente sabe disso, só que a gente não faz isso. E ela chamou ele para orar, ela disse, nós precisamos disso todos os dias. E é muito interessante o legado que ele deixou. Você não constrói isso só enchendo a cabeça de informação. O Espírito Santo precisa transformar a sua vida. E aí eles colocaram como propósito orar todos os dias, à noite, juntos por eles, porque eles estavam passando por muitas questões. E eu achei muito legal essa analogia que ela faz para ele e depois ele escreve logo no começo do livro. Que a gente precisa, né? Uhum. Já fala o nome do livro, hein? É oração. Oração. Olha só que simples, né? assim. Olha. Muito bom. Qual que é a sua comida preferida? Eu acho que um churrasco, né? Uma carne. Nossa, Olha que só, é verdade. delícia. Amo. Mas meu marido que eu diga, né? Churrasco lá na minha casa nunca falta. É verdade. Uma delícia, maravilhoso. E qual que é o seu lugar preferido? Olha, eu não vou colar da Leandra, não, mas é a minha casa mesmo, né? Olha, eu gosto muito de viajar, né? Mas chegar em casa é muito Não bom, tem né? coisa melhor, né? E eu acho que é um lugar que a gente... Uma coisa que eu tenho procurado é que minha casa seja acolhedora, né? Então, as meninas já sabem, né? Toda vez que precisa de um lugar para isso. Então, minha casa, venha em casa, né? Eu acho que a casa, ela não é só para mim, né? Ela é para receber as pessoas e para que elas sintam o amor de Deus. Como eu tenho sentido, eu quero compartilhar isso com as pessoas que vão até lá, né? Então, é a minha casa. Ó, já fica o convite para ela voltar e falar sobre hospitalidade. Eu apoio, hein? Você viu, né? Falou aqui. Anotado. Já tem que ir assim. Gente, Tá primeira gravado. dica do networking. É assim, entendeu? Que você faz compromissos ao vivo para Olha todo só, mundo né? ficar sabendo e aí depois. Se não escapar. Não tem como escapar. E qual que é a sua estação preferida do ano?
Inverno também, Ah, Leandra. não. É por isso que eu queria que você fosse primeiro, porque eu copio de você, entendeu? Ai, mas eu gosto do frio. Olha. Nossa, eu amo frio. Não é à toa que eu moro lá em Cotia, lá no meio do mato. Lá é frio, né? E eu tô sempre agasalhada. Eu sou friorenta, mas eu gosto do frio. Eu não gosto do calor. Ela Calor, chegou eu com uns passo mal. casacos grossos, eu falei, Jesus! É que na minha casa congela, né? Aí eu vi que não estava tão frio aqui, mas eu gosto do inverno. Frio, tô fora. Eu tô dentro. Também. Eu gosto do calor. Gosto não. Eu Vento, passo. sol, praia. Eu também, eu amo o verão, gente. Então, Você viu que estamos essa mesa aqui empatadas tá- aqui, tá- né? é. O lado divisão de tá- cá e o lado de lá. Eu acordo mais disposta no verão. Que? Mais Eu nem cedo. durmo no verão, como é que eu também. acordo? Eu acho que a gente deveria falar essas perguntas pra vocês, pra gente ver quem é que tá É aqui, viu? verdade. Gostei, Leandra. Quem sabe um dia. Quem sabe? Quem sabe um dia os telespectadores, as meninas que estão assistindo a gente vão descobrir essas coisas. A gente conta, tá, gente? Só perguntar no Instagram que a gente conta. R$10. Então agora a gente vai, né, encerrando. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muito Gisele, obrigada a você. Leandra, foi um tempo muito gostoso tomar chá com vocês aqui. A gente espera que vocês voltem mais vezes. Não chama, não. Só chamar a gente vem. Sim. E aqui no nosso podcast a gente vai sempre presentear. Uau, nem As sabia. Eu aceitei o convite sem saber que eu ia ganhar presente. Não pode falar melhor. tudo, né? É. É uma lembrança para Ai, que vocês lindo. guardarem Que lindo. com o versículo Obrigada, bíblico. Que lindo, olha. Que lindo. Linda, adorei. Lima, obrigada. Ai, muito Realmente, obrigada a vocês. vocês são muito especiais, são mulheres referências pra gente, de mulheres que amam a Cristo, que o servem, o adoram. E nós somos muito edificadas por isso. A gente está aqui trabalhando, servindo, mas o Senhor, eu creio que Ele já começou a transformar as nossas vidas através desses testemunhos lindos, viu? Que Amém. vocês Que Deus transformam a abençoe. nossa também, né? não é? A corrente tá fluindo. Com certeza. Obrigada, viu, por terem vindo. Voltem outras vezes, né? Nós queremos sempre as nossas amigas aqui na nossa mesa de chá. Ah, é só chamar. Isso aí, gostei. Ficou gravado, vocês todas são testemunhas que elas falaram que elas vão E voltar. ainda mais que a gente conhece chás novos, né? A gente tava aqui claro. batendo mal Chá, papo. eu tenho uma coleção, eu posso trazer. Somos chiques. A gente só não tá tomando chá de mentira, não, viu? A gente tá tomando chá de verdade, viu? Uma delícia. Sim. Não é cenográfico, é uma delícia chá. Então, você é nossa amiga, nós esperamos que realmente você ame o Senhor de todo o seu coração, que se você ainda não conhece o Senhor, busque conhecê-lo através da palavra, se dedique, prepare um tempo com o Senhor, seja de manhãzinha ou até mesmo antes de dormir, para que você tenha esse momento com Deus e que realmente a sua vida seja transformada. Então, nós te encorajamos. Esteja aqui conosco, né? Toda semana, segunda-feira às 19, nós estaremos aqui. Esteja conosco participando desse bate-papo. Então a gente espera Obrigada. vocês para tomar um chazinho. Anota esse compromisso na agenda. Quando a gente vai sair com os amigos, a gente não faz assim, a gente pega e marca lá. Marca na sua agenda que toda segunda-feira você tem um compromisso com as suas amigas de sentar na mesa e tomar um chazinho. Ai, que delícia. Ai, tem coisa melhor, né? Obrigada, meninas. Tchau, Até tchau. semana que vem. É, Obrigada. tchau, tchau. Tchau.